Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, o capítulo 14, o versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Estou nessa série de mensagens com vocês, com o tema Cultivando a Glória de Deus na Cultura, por meio da oração. É a minha ênfase hoje, por meio da oração. Essa palavra cultura, ela vem do latim e significa cultivar o terreno, ok? Por isso que a gente diz a cultura de feijão, a cultura de arroz, está certo, ok? Que a palavra cultura, ela vem desse cultivar. Então a ideia de cultura é aquilo que nós fazemos, ok? Aquilo que nós cultivamos como sociedade, como indivíduos, como família, que nós cultivamos como hábito. Então isso se torna uma cultura que pode durar um tempo ou pode perdurar por mais tempo. Existem várias camadas aí desse tecido social, cultural, ok? Mas falando de forma geral, seria mais ou menos isso daí. Por isso, a expressão cultivando a glória de Deus, ok? Na cultura. Então nós precisamos ter uma cultura. A igreja tem uma cultura, o reino de Deus tem uma cultura, o rei tem uma cultura e nós precisamos viver essa cultura. Nós podemos nos dizer cristãos e não estar vivendo na cultura, nos valores, nos padrões, na cosmovisão cristã. Nós podemos ir ao culto muitas vezes, nós podemos ler a Bíblia, mas não pensar como Cristo, como Paulo vai dizer aos Coríntios: vocês têm a mente de Cristo. Então o Evangelho ele não trabalha na superfície da nossa alma, ok? O Evangelho vai no mais profundo do nosso ser. Ele muda a nossa forma de pensar, a nossa maneira de enxergar a vida e tudo que diz respeito à vida, à existência, ok? Então o Evangelho ele muda todas as estruturas da nossa existência, da nossa vida, ele muda a nossa cultura. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós vivemos uma outra cultura, nós somos contraculturais, nós vivemos uma cultura que se opõe aberta, direta e francamente contra toda a cultura do mundo que não está de acordo com a verdade do Evangelho. Ponto assim, ok? Quando a igreja, quando o cristão, ele não está revestido de toda a armadura de Deus, ele não está revestido da verdade, da justiça, enfim, quando ele não está revestido da armadura de Deus, ele vai ser levado pela cultura. Então, por isso, o texto de Romanos, capítulo 12, não vos conformeis, a palavra grega que isso esquematizo, isso não entre no esquema, não entre na forma do mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, e olha aí o Evangelho na alma, na mente, no mais profundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando você não estiver na forma do mundo. Então, é sempre um estado de transformação. É o que o Evangelho quer trazer para mim e para você. Então, cultivando a glória de Deus na cultura, e hoje de forma especial, por meio da oração. Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim, as Sagradas Escrituras: Jesus, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele ali estava sozinho. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Esse foi um dia muito difícil, muito pesado, muito duro para o nosso Senhor Jesus. A
embate muito grande para o Senhor da glória, a ponto dele dormir profundamente no barco e às vezes ter que se retirar para lugares sozinhos e ali orar. Imagine se o nosso Senhor tem momentos difíceis, tem momentos pesados, duros. Imagina cada um dos seus servos, né? Nós também temos esses momentos e precisamos também desse afastar-se, desse dormir mais profundamente para poder renovar as nossas vidas. Mas é interessante que o texto sagrado vai dizer que Jesus não dormiu. Ao contrário, ele passa a noite inteira acordado. Jesus já tinha 3 dias que havia uma multidão de mais de 20 mil pessoas acompanhando ele. Essas mais de 20 mil pessoas estavam junto com Jesus há 3 dias, estavam dormindo a céu aberto, pessoas indo e vindo, sendo curadas de enfermidades das mais diversas possíveis, outros sendo libertos de demônios, enfim, problemas, situações muito complicadas, muito difíceis. Imagine uma multidão de 20 mil pessoas com problemas diversos, e você passar manhã, tarde, até o anoitecer, curando, libertando. É um cansaço físico, mental, significativo, ok? Significativo. E os discípulos estão com Jesus e acabaram de chegar de viagem, e Jesus os havia mandado de 2 em 2 para irem às cidades, pregando o Evangelho, enquanto ele ia seguindo eles, ia terminando a obra, curando, libertando pessoas. E os discípulos também tiveram essa experiência. Então até os discípulos estão muito cansados, e agora o Senhor, de uma forma tão condescendente, tão bondosa, tão graciosa, vai fazendo o seu último ato. Os apóstolos chegam para ele: Senhor, já está ficando tarde, muita gente aqui, despede a multidão, o lugar é deserto, eles não têm o de comer, manda eles embora para eles poderem ir às aldeias e comprar alguma coisa. E Jesus disse: não, eu vou dar para eles de comer, vamos dar para eles de comer. E aqui a gente vê o coração do Senhor. Ele sabia que tinha muita gente aqui que estava com fome, idosos, crianças. Ele estava preocupado com essas pessoas que não tinham dinheiro para comprar nada, o lanche de todo mundo, a comida que todo mundo trouxe. E aqui a gente vê a condescendência do nosso Senhor, o seu coração carregado de amor, de compaixão pelas pessoas. Ele podia jejuar 40 dias e 40 noites, mas ele não queria que aquelas pessoas ficassem com 12 horas de fome. Então ele manda todo mundo sentar, só tem 5 pães e 2 peixinhos, é a primeira multiplicação dos pães. Ele ora ao Senhor, e ali abençoa o pão e o peixe, e todo mundo come. Sobram 12 cestos cheios, e a gente vê a vontade do Senhor. Mas nesse dia o Senhor tinha perdido o seu grande amigo e primo, João Batista. Ele tinha acabado de receber a notícia de que João Batista, por mão de Herodes, o rei Herodes tinha matado, decapitando ele. E mesmo assim Jesus não está pensando em si mesmo, ele está pensando naquela multidão, na fome daquela multidão. Então veja a bondade do nosso Senhor, a generosidade, a amabilidade que o nosso Senhor tem, né? É surpreendente, irmão, você pensar como o Senhor, Ele mostra para mim e para você, como o egoísmo não faz parte do Evangelho, como mesmo carregados de problemas, cansaços, pesos e sobrecargas, o Senhor Jesus, antes de ter o seu tempo de descanso, Ele ainda assiste a multidão, dando comida para todo mundo, à vontade. Todo mundo comeu, o quanto quis, o quanto pôde, ok? Pessoas que com certeza levaram para o meio do caminho. Então veja a grandeza de Cristo Jesus, veja a bondade de Deus. Eu, quando parei diante desse texto, eu disse: mas como o Senhor é bondoso, como o Senhor é maravilhoso em tudo que o Senhor faz. Porque o Senhor, entristecido no seu coração com a morte do seu primo e amigo João Batista, mesmo assim não pensa em si mesmo, cansado do dia, de 3 dias corridos, seguidos, em toda aquela situação, mas o Senhor ali não deixa de orar, o Senhor ali não deixa de servir, o Senhor ali não deixa de ter compaixão
compaixão das pessoas, ele não está se colocando em primeiro lugar, ele se coloca em segundo plano e serve as pessoas. Irmão, isso é evangelho. Isso é o evangelho. O evangelho é que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por nós. O evangelho não vai te colocar em primeiro lugar. O evangelho vai te colocar um pouco mais para trás. E você vai deixar de pensar em si mesmo para servir os outros. Se você não está imitando o seu Senhor assim, e servir no reino de Deus, servir a igreja, servir os irmãos, servir a comunidade, eu quero te dizer, irmão, que esse é o espírito contrário ao Evangelho. O espírito do Evangelho, o espírito de Cristo, as atitudes e palavras de Cristo Jesus estão em direção totalmente oposta ao egoísmo, a uma visão centrada em si mesmo, o meu, o eu, o quero, e mesmo em sofrimento, o Senhor está pensando nas outras pessoas, não apenas aqui, quando Jesus está carregando a cruz e as mulheres estão chorando, e se não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. Quando ele está pregado na cruz, ele, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Veja, Jesus ele não se coloca em primeiro lugar. Isso é muito surpreendente para mim e para você, mas esse é um outro tema, talvez para um outro dia. Falando de cultura no mundo hiperindividualista, seria bom de repente tocar no tema dessa vida não centrada em si mesmo, mas centrada em Cristo Jesus. O texto sagrado então mostra como Herodes prende João Batista. E Herodes aqui, irmãos, ele parece um paralelo, uma caricatura do que é a nossa cultura nos nossos dias. A cultura dos nossos dias, ela silencia a verdade, ela cala a verdade, ela aprisiona a verdade do Evangelho. Você pode, em qualquer lugar que você for, você pode dizer que crê em qualquer coisa que você queira crer, e as pessoas vão respeitar isso, as pessoas vão aceitar isso, a cultura vai aceitar isso. Mas quando você disser, olha, eu amo a Cristo, Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o grande amor da minha vida, Ele é o primeiro, Ele é o único, não há ninguém na minha vida que seja igual, não tenho ninguém nos céus e na terra como eu tenho meu Senhor, Ele é tudo para mim, eu vivo por Cristo, a minha vida inteira está entregue para a glória e louvor do seu nome, e eu quero existir por Ele, por meio dEle, para Ele. Ninguém vai aceitar. Se alguém disser isso do trabalho, vão aceitar. Se alguém disser isso de entretenimento, vão aceitar. Se alguém disser isso de qualquer religião, vão aceitar. Mais de 1.000 pessoas estão morrendo de calor, e todos os anos tem pisoteamento de pessoas, naquele negócio lá em Meca, e o pessoal, a gente não vê uma voz no Ocidente dizendo que aquilo é um absurdo. Tem uma voz na cultura ocidental dizendo, gente, como pode? Mais de 1.000 pessoas morrem porque estão dando volta numa coisa quadrada que eles acham, uma pedra que eles acham sagrada, e 1.000 pessoas morrem quando não pisoteadas, enfim. A gente tem na nossa cultura, essa semana eu vi na televisão, no FTV, mostrando que mais de 700 alunos da escola pública foram aprender em centros espíritas, aquela coisa toda, sobre as religiões africanas, né? De descendência africana. E isso é cultura. Mas você sabia que o primeiro culto da América Latina foi feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, hoje chamada Ilha de Villers-Gagnon, por um pastor francês chamado Pierre, em 1577. O Evangelho está no Brasil e é tão velho quanto as religiões de matriz africana. Por que não é tido como cultura? Vá lá e chama 700 alunos da escola pública e bota dentro de um templo para ouvir o Evangelho. O que vão dizer? Doutrinamento. Sim ou não? É aceitável? De jeito nenhum. Isso é doutrinamento, não é cultura. Mas nós somos tão antigos aqui como qualquer outro. Por que nós não somos cultura também? Então ninguém vai aceitar que você diga
Jesus é o Senhor. Não espere ser aceito, porque a cultura não aceita Cristo. Ela é até simpática. Veja, Herodes é simpático com João Batista. Ele quer ouvir João Batista de bom grado. Ele até tem um respeito por João Batista, mas ele está com João Batista preso. Por quê? João Batista está apontando para ele, dizendo: você está em pecado contra Deus, porque você pegou a mulher do teu irmão. Isso não é justo diante de Deus. Então, meus irmãos, a cultura nunca vai aceitar isso. E essa cultura vai acabar pressionando os cristãos e dizendo: olha, e vai pressionar a tal ponto que chega-se a esse aprisionamento, a essa pressão, que muitos cristãos começam a perguntar: será mesmo que o Evangelho é isso aí? Será que Jesus é realmente tudo que a Bíblia está dizendo? João Batista manda perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou temos que esperar outro? Tem um monte de crente pensando assim. Essa pressão cultural está levando os cristãos a pensar nisso, que o Evangelho é mais um entre as 16 mil religiões, 12 mil religiões do mundo. Eu quero dizer para você que não. O Evangelho é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo e por seu Evangelho. Ninguém. Debaixo da exceção, ninguém. Em época alguma, em tempo algum. O Evangelho tem uma coisa chamada exclusividade. Doa a quem doer. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. O Evangelho não é aceito, ele é perseguido, ele é cerceado, ele é contido. A verdade do Evangelho não é aceita, meus irmãos. E o que nós vamos ver aqui diante dessa situação que acontece com João Batista, de ser decapitado pelo rei Herodes, é que Jesus, ao receber essa notícia tão dura para ele, tão difícil para ele alimenta a multidão, manda os discípulos para o outro lado do mar da Galileia, do lago da Galileia, e então sobe no monte sozinho, é o nosso texto, e vai orar. E ele vai orar. E meus irmãos, eu sei que todos nós sabemos que devemos orar. Eu acho que todo cristão já ouviu e tem convicção de que ele precisa orar, que ele deve orar. E seria redundante da minha parte dizer isso para você nesta noite: olha, irmão, você precisa orar. A minha pergunta não é se você sabe se você precisa orar. O meu questionamento para você e para mim nesta noite é o quanto você de fato está orando. Quanto tempo de fato você leva em oração diária? Quanto tempo você reserva de forma intencional para fechar a porta do seu quarto e orar a Deus? De verdade. Encontrar com o Senhor. Sair do meio da multidão, dos milhares de afazeres, de coisas importantes. Eu não estou falando de coisas banais, porque o que o Senhor estava fazendo é extremamente importante, mas havia naquele momento algo mais importante para fazer, que era buscar a presença, o poder, cultivar a sua vida de oração. O cultivo precisa de cuidado contínuo. O cultivo não é jogar sementes depois de ter arado a terra e jogar semente embora. Não! O cultivo é diário, a rega é diária. O tirar os espinhos, as malezas é diário. O cultivo é diário. Ele exige um cuidado permanente, ele exige um cuidado que seja constante. Você não pode abandonar. Isso não pode ser esporádico, quando der, não. Uma vida espiritual sem oração é uma vida morta. Quem não ora jamais conheceu a Cristo Jesus, diz Spurgeon. Jamais conheceu o Senhor. E a minha pergunta para você nessa noite, irmão, é como de fato vai a sua vida de oração? Não que você não sabe que a oração é importante, não que você não sabe que deve orar, que você sabe de tudo isso, mas quanto de fato você está orando? De comunhão existe com Deus,
de relacionamento que existe com Deus. Porque, irmãos, você não pode ser como essa multidão aqui. Em João, no Evangelho de João, o Senhor Jesus vai repreender essa multidão aqui. Porque no dia seguinte eles encontram Jesus de novo, depois dessa multiplicação, e Jesus vai dizer para eles: vocês vieram por causa do pão, vocês vieram por causa da comida, vocês vieram simplesmente por causa dos milagres que eu estou dando, mas eu estou dando algo muito mais importante: a salvação, o perdão dos pecados. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a eternidade, para a vida eterna. E a única coisa que subsiste para a vida eterna é a salvação de Cristo Jesus. Mas eles estão lá para serem curados, libertos e comer pão quentinho. E você não pode ser como essa multidão. A sua vida de oração não pode se resumir a pedidos, a necessidades, a crises, a momentos pesados e difíceis. A sua vida de oração não pode se resumir a ser simples e meramente um pedinte diante de Deus. Não, Cristo morreu naquela cruz para que haja um relacionamento entre você e Ele. Meu irmão, a pregação, toda pregação, tem um alvo, tem um objetivo. O objetivo de cada pregação nesse culto, e cada pregação verdadeira, feita em Cristo Jesus, tem um objetivo: que você ore, que você viva em Deus, que você cultive uma vida de um relacionamento vivo, poderoso, intenso com o Senhor da glória. Ninguém tem uma vida em Deus sem oração. Não há como nos relacionarmos com Deus a não ser por meio da oração. Então a oração é um meio de encontrar a Deus, o Pai Celestial. A primeira oração que você vê na vida de Jesus é o céu sendo aberto, o Espírito de Deus enchendo Cristo Jesus, e a oração vem: este é meu filho amado, em que me comprazo. Isso é a primeira oração na vida de Jesus. É a oração da comunhão, da intimidade, do relacionamento. É aqui que nós devemos estar. Isso de fato é oração, irmão. Isso de fato é oração. Oração é comunhão, é o meio de encontrar a Deus. É um relacionamento, é o único meio que você tem de abrir seu coração para o Senhor, de contar para Ele, de dizer para Ele, de estar com Ele, mais do que porque eu preciso de alguma coisa. Porque até teu irmão pede oração quando está com problema. Você vai ver aí um monte de gente aí que é artista, ator, midiático, está doente, está com problema, aconteceu um acidente, gente ora aí. Todo mundo pede oração. A oração, irmão, é acima de tudo um relacionamento com Deus. Se você transformou a sua oração em uma questão mercantilista, eu lamento muito, mas você está a ponto de perder o Evangelho, se é que você já não perdeu. Primeiro chamado do livro de Apocalipse: tenho porém contra ti que abandonaste tudo da primeira mão. Abandonar a primeira mão, abandonar a comunhão, abandonar a oração, abandonar o relacionamento com Deus. Meus irmãos, isso não pode acontecer conosco. Nós fomos salvos para orar. Nós somos salvos para estar vivendo em comunhão com Deus, a ponto, e é uma necessidade tão intensa da oração, que Paulo vai dizer: orai sem cessar. A oração não tem lugar, a oração não tem momento, a oração não tem tempo, a oração não tem um local geográfico, a oração transcende a tudo isso. E o cristão pode, em uma lágrima, em um suspiro, em um pensamento, em um louvor, em uma expressão de gratidão, enquanto está fazendo as coisas do dia a dia, elevar seu coração ao Senhor, dizer assim: como eu te amo, tu és a razão da minha vida. Se eu estou aqui fazendo isso aqui, Senhor, é porque eu amo o Senhor. Isso é tudo que eu tenho. Um dia eu vou te encontrar, Senhor, e nós nos veremos face a face. É aquele coração que arde em Deus,
Eles estão numa cultura que os engole no idioma, nos hábitos, na comida, na roupa, na forma de gerenciar o país, na questão jurídica, em todos os aspectos. A cultura está engolindo, submergindo eles todo dia, o dia todo, em todos os anos de suas vidas. Mas Daniel orava incessantemente. E aqueles homens iam ser obrigados a se dobrar diante de Deus, dos deuses babilônicos. Disseram: não vamos nos dobrar. E Daniel foi para a cova dos leões, porque disseram para ele: você não vai orar a Deus por 30 dias. Tem crente que já ia para a cova dos leões antes do decreto. Antes do decreto. Quantas vezes essa semana, meu caro irmão, você fechou a porta do seu quarto com você? Sozinho, você e Deus. Eu estou falando, eu estou fazendo as coisas aqui, eu estou falando com Deus. Não. Eu estou falando sério. Eu estou falando um relacionamento sério com Deus. Você teve tempo para tudo essa semana. Você teve tempo até para jogar Candy Crush, aquele negócio lá, aquelas bolinhas assim. Teve tempo para ver televisão, você teve tempo para bater papo, teve até ficar à toa. E orar. Quanto de oração real existe na sua vida? Fervorosa, intensa, aquela busca verdadeira por Deus. Meu irmão, você precisa voltar ao seu relacionamento com Deus e reencontrar e reconhecer o caráter e os atributos de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, o soberano, santificado, santo, seja o teu caráter, o teu nome, o reino venha a nós, o teu reino eterno. A Babilônia passou, os medo-persas, os gregos, cadê essa gente? Os romanos, esse povo, os povos mais poderosos do mundo, cadê eles? Cadê eles? Então esses reinos, todos passaram, mas o reino de Deus é eterno. Essa é a mensagem de Daniel. Se quer ouvir enquanto eu estava orando, o meu reino é eterno. A história vai passar. A Bíblia diz que Deus vai enrolar esse universo, a história inteira, como um manto velho, porque Ele tem novos céus e nova terra. Seu coração deve estar em Deus, meu amado irmão, acima de tudo. Isso é eterno, isso é real. O Rei da glória, venha ao teu reino, o fiel, confiável, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, diante da minha e da sua vontade, não tem disputa, é a tua vontade, não a minha. Não tem nem conversa. O Senhor sabe o que eu quero, estou expondo diante de ti, mas é a tua vontade. A tua vontade é boa, agradável, perfeita. Eu confio em ti, Senhor, mais do que tudo, em qualquer um na minha vida. Então esse Deus fiel, esse Deus confiável, provedor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, o perdoador, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, o protetor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração de relacionamento, de adoração, de exaltação, de reconhecimento do caráter de Deus. Aquela oração sem pressa, aquela oração em que você permanece em Deus, em que você está admirado de Deus. Essa oração que o Senhor nos ensina, essa oração que nós devemos viver, não meramente repeti-la, mas seguindo essa estrutura maravilhosa, esse indicativo extraordinário do que é uma oração verdadeira. Orar dessa
eu coloco o meu coração nas mãos de Deus e descanso. E é isso que o Senhor vai fazer. O Senhor está cansado, 20 mil pessoas durante 3 dias, e o seu irmão, seu amigo, seu primo, João Batista, morre, e ele alimentou 20 mil pessoas. Você fica lá na cozinha desesperado, com 5, 10 pessoas, né? Imagina 20 mil pessoas, o que é servir 20 mil pessoas? É um negócio assim inimaginável. E lá está o Senhor descansando o seu coração, repousando em Deus, agora nos braços do Pai, encostando a cabeça no peito do Pai Celestial, ali derramando o seu coração, descansando nele, colocando nas mãos dele todo o seu cansaço. Eu acho lindo esse texto de Pedro, mas ele é um alerta para mim e para você. Ao mesmo tempo, 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem, é um verbo imperativo aqui, lancem sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Interessante, que conexão. A sua ansiedade com o diabo, ou o diabo da sua ansiedade, está quase na mesma coisa esse negócio. Porque as nossas ansiedades às vezes se tornam um adversário, não é verdade? Um tentador. E eu quero dizer para você que o diabo vai usar as suas ansiedades. Veja que o texto é iminente ao outro, ele está conectado com o outro. O versículo 7 diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. E imediatamente ele vai dizer: o diabo, fique alerta, porque o diabo, o adversário de vocês, ronda como leão rugindo, procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Isso é, a fé é confiar em Deus. A fé é você entregar a Deus a sua ansiedade. A fé é repousar em Deus, é descansar em Deus, é você descansar no seu coração, lançando não alguma, não a maioria, mas lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não carregue nenhuma delas, porque cada fardo de ansiedade em suas costas é um atrativo para o diabo tentar você. Com certeza, com certeza. E quantas pessoas têm dado lugar ao diabo por causa das ansiedades? Quantas vezes você já fez isso? Você deu espaço para o diabo na sua vida, desobedeceu a Deus, meteu os pés pelas mãos, foi contra a palavra e a vontade de Deus por causa das ansiedades. Eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu quero, e aí começou a agir de forma totalmente oposta ao Evangelho, por causa da sua ansiedade. Eu quero dizer para você que o diabo está atrás das suas ansiedades. Ele está atento às suas ansiedades, não apenas Deus, mas o diabo. Deus para te acolher e te dar o alívio, e o diabo para te fazer cair em pecado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você tem um inimigo? Então resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, que estão em todo o mundo, têm passado pelos mesmos sofrimentos. Ansiedade, sofrimento. E no meio da ansiedade e do sofrimento, ansiedade que começa o texto, sofrimento que termina o texto, você tem Deus e o diabo. Aí você vai ter que escolher o que fazer. Ou você ora e lança sobre ele, se tem um jeito de você lançar sobre ele a sua ansiedade, orando. Tem outro jeito. É orando, é conhecendo a Deus. Como é que você... Fiz uma brincadeira essa semana no projeto com as crianças. Estamos falando sobre oração, sobre o Pai Nosso. E eu chamei uma criança e disse: vem aqui, fica de costas para mim. Você confia em mim? Não olha para trás. Confia no pastor. Eu sou forte o suficiente para te segurar? É, pastor. Eu vou
deixar você cair se você se jogar para trás? Não, pastor. Então se joga, filho, que eu vou te segurar. E você, cristão? E você? Fé é isso, é você confiar no caráter de alguém. Eu conheço essa pessoa, eu sei quem essa pessoa é, e eu sei que essa pessoa não vai me deixar cair, porque eu conheço quem é essa pessoa. Eu sei que essa pessoa me ama, eu sei que essa pessoa zela por mim. Então eu posso me lançar em obediência, não me lançar devidamente fazendo um monte de besteira, dizendo Deus vai me segurar aí em qualquer lugar, em qualquer momento, porque eu estou metendo pedra nas mãos, então eu vou fazer um monte de besteira, que Deus vai me catar em algum canto. Aí você tem que dizer, arreda Satanás, porque a palavra de Deus disse, não tentará o seu Deus. O diabo tentou fazer esse negócio de Jesus cair aí, então você não fica tentando achar que vai fazer um monte de coisa, Deus vai segurar as pontas, não. Você obedece. E criança é criança, segurando o corpo, jogando o pé para trás, mas uma a uma, a maioria conseguiu se jogar para trás, tranquilamente, desesperadamente. O bonitinho que um chegou para mim, pastor, eu tentei 3 vezes, mas agora eu vou me entregar. Aí, e se jogou de fato, e eu segurei ele. Eu falei, meu filho, que coisa boa, você confiou em mim. Aí os que não conseguiram, eu estou chateado com você. Você não confia em mim. Você não confia em mim, eu estou muito triste com você. É isso que a incredulidade faz comigo, sabia? Porque quando o seu filho não confia em você, você fica muito triste. Porque você o ama, não é verdade? É a mesma coisa a incredulidade. Quando a gente não confia em Deus, além de a gente ofender a Deus, que a gente põe um limite naquele que é o eterno, a gente duvida dele, do amor dele, da misericórdia, da graça dele. Mas como é que eu faço? Eu preciso orar. Porque na oração, o 4º ponto, é que eu aplico a Bíblia dentro de mim. Você está diante de um texto bíblico, isso acontece comigo toda semana, várias vezes. Eu estou diante de um texto bíblico, estou lendo, estudando, meditando, e então quando eu oro, aquele texto vem para dentro de mim. Essas aplicações que você ouve, elas são fruto de oração. Elas são fruto de Deus colocar em mim, aplicar na minha própria alma essas verdades. Essas verdades não são em primeiro lugar para vocês. Essas são verdades para mim. Elas primeiro falaram comigo. Elas primeiro me perturbaram de forma santa. Mexeram comigo, abalaram minha alma. Para depois fazer isso com você. Então como é que eu venço o pecado? Eu preciso tomar um texto e levá-lo em oração. Você pegou essa mensagem de hoje, leve ela em oração. Por isso que cada culto tem que ser recheado de oração. Tem que ter oração antes da pregação, tem que ter oração depois da pregação, porque é a oração que leva essa palavra de Deus para dentro do seu coração. Mas essa palavra precisa ser regada em oração amanhã. Você precisa pegar esse texto e orar ele amanhã. Dizer, meu Deus, eu preciso disso aqui. Senhor, Senhor me corrige, Senhor fala comigo, ministra a minha vida, Senhor, rompe as cadeias entre mim, tem pecados que eu não estou conseguindo vencer, tem situações que eu não estou conseguindo vencer. Então é na oração que você ouve a voz do Supremo Pastor. Em oração. Em oração, que Cristo, a voz do Supremo Pastor, ecoa dentro de você. Você precisa levar tudo em oração, transformar tudo em oração. E é o nosso 5º ponto. Nós podemos receber poder sobrenatural, poder de Deus, para tomar toda dificuldade, toda dor, todo sofrimento e transformar tudo isso em oração e em glória para Deus. Em glória para Deus. A morte de João Batista,
o cansaço dos dias, todo o sofrimento daquelas mais de 20.000 pessoas. Agora Jesus, entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus está orando desde as 5 da tarde. São 3 horas da manhã. Ele já está orando há quase 10 horas de oração. Não dormir. Às vezes você acha que descansar é ficar em casa. Ah, não, estou cansado, não vou vir para o culto não. Você está indo na contramão do Evangelho. O que tu está fazendo? Jesus estava extremamente cansado. Sabe o que ele fez? Passou 10 horas orando. Por que a gente não é assim? Não é verdade? Jesus tem uma percepção totalmente diferente da vida sua. A experiência dele com o Pai é muito mais intensa, profunda, revigorante. Jesus vai passar 10 horas orando, vai enfrentar uma tempestade, andando sobre as águas, vai acalmar essa tempestade, vai chegar do outro lado, vai encontrar os mesmos 20.000 com fome e um endemoniado com mais de 5.000 demônios, porque ele chega em Genezaré e ele está novo, ele está pronto, ele está descansado, ele está recuperado, ele está renovado, ele está fortalecido, ele está cheio do Espírito Santo. O que você precisa, meu amado irmão? É disso. O que eu preciso é disso. Dessa oração. É disso que nós precisamos. Porque aí a gente vai transformar todo o sofrimento, todo o cansaço, toda a dor, todo o luto, toda a tristeza em glória para Deus. Seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e vamos andar acima da cultura, acima do pecado, acima das circunstâncias, ainda que molhados, mas estaremos por cima de tudo isso e estaremos vivendo para a glória de Deus. Que texto maravilhoso para mim, para você, sobre oração. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Quanta experiência você tem tido diária com a oração? Diariamente, quantas experiências de oração, da presença de Deus, do gozo, da paz, da alegria de Deus na sua alma essa semana? Ninguém é crente se não orar. Ninguém pode ser um cristão sem uma vida verdadeira de oração. Ninguém vai obedecer às Escrituras Sagradas a não ser por meio de profunda oração. Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir: Senhor, nos dê, e que você peça para você, Senhor, me dê uma vida profunda e intensa de oração e de adoração. Feche seus olhos.